É colar na tripa, você sabe. Tá valendo já. Então, E aí, pessoal? Hello! Oi. Teacher Laura, com quem que a gente tá aqui hoje? Ai, a gente tá com uma pessoa que eu adoro demais. Ela é muito Muito fofinha, querida. tem o cabelo mais bonito. É a Cami! A Cami, nossa ilustríssima aluna. A aluna. Nossa, ok, primeira aluna oficial ainda, como que eu posso dizer, recorrente aqui na escola? Porque a Milena é uma ex-aluna. Uma aluna atual. Uma aluna atual, Uma aluna exato. atual. A nossa primeira aluna atual aqui no Pod. Hoje ela veio nos prestigiar com a presença dela. E continua isso. Contar muita história, brincar um pouquinho, finalzinho a gente vai ter um jogo, ó, coisa linda. Exato. E hoje a gente tá muito feliz de ter a Cami aqui. E com isso lembrar vocês que vocês podem participar, que é o objetivo que outros alunos, outras pessoas participem aqui do nosso Pod. Então, se você tiver interesse, entre... A primeira do dia, tá? Vamos contando, não se a esqueçam. primeira gravando, né? Porque já foi umas 60 vezes antes. E se você quiser participar, participe. Gente, esse podcast aqui é pra vocês, então palmas pra Cami aí, a nossa primeira aluna a participar. Esse podcast é pra vocês, então não deixem de participar, de falar com a gente. Mande uma mensagem no nosso WhatsApp. Tô bem blogueira agora. Siga a gente no Instagram, curta o vídeo, se inscreva no canal do YouTube. E o que mais que eu tenho que fazer? Acho que é E isso. deixa o like. Aí, eu não... Se inscreve e deixa o like. Isso aí. Pra começar, Cami, primeira pergunta, começar do início, por que você começou a estudar no CNA? Por que você procurou? Como que começou tudo? Então, quando eu comecei a entrar no colégio, assim, que eu já tava no 8º ano, eu acho, quando eu entrei aqui, minha mãe começou a falar sobre como era importante inglês pra carreira, também, tipo, pra vida pessoal na hora de viagens, esse tipo de coisa. E a gente se mudou pra cá, pro Boa Vista, né? E daí ela foi atrás de escolas próximas. Daí a gente veio aqui no CNA. Daí a gente conversou com as coordenadoras da época, com quem cuida da administração ali, tipo, da hora de fazer a matrícula. A gente conversou sobre valores, esse tipo de coisa. Daí eu fiz já o teste de nivelamento no primeiro dia que a gente veio aqui. Sim. E a gente, tipo, foi a primeira escola que a gente veio, foi a primeira escola que a gente decidiu. Graças a Deus. Foi uma boa escolha, Cami? Hoje eu digo que sim, tá quase no final do curso já, tô quase terminando. E hoje eu digo que foi uma boa escolha. Foi a primeira opção e foi a melhor delas. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Sim, Enem. Detalhe, Cami eu fui o primeiro teacher da Cami aqui na escola, né? A gente ficou juntos aí por 2 semestres. Depois a teacher Laura tentou conquistar ali, mas não conquistou Eu não tanto. tentei, eu consegui, é diferente. E Cami, como foi seu primeiro semestre? Acho que o Thiago tava falando, você fez um teste de nível, você entrou direto no Básico 2. E como que foi? Como era a sua turma, assim? Como foi essa primeira experiência, assim, em sala de aula? Você nunca tinha feito? Nunca tinha feito nenhum tipo de curso antes. Então foi bem diferente, tipo, ter uma sala com menos alunos e que todos, tipo, tem uma matéria só específica, né? Sim. Então, tipo, é uma experiência diferente. Só que eu acho que foi bom por ter saído da rotina do colégio, assim, sabe? Porque é totalmente diferente, né? O CNA, tipo, traz propostas diferentes. É um jeito mais fácil de aprender, tem vários métodos diferentes. Então, acho que foi... Eu fiquei muito, muito nervosa no começo, mas foi desenrolando muito bem pelo método de tudo, sabe? Legal. Então, acho que foi muito bom. E como era, assim, sua turma... Eu tava bem longe, tava lá do outro lado do negócio. E como era a sua turma? Era grande, pequena? Eu acho que foi a maior que eu tive. Tinha 16 pessoas, que o Thiago tava comentando. Tinha 16 pessoas. E eram pessoas diferentes, né? Tipo, de vivências diferentes, assim. Diferentes idades, assim, também? As idades era até similar, que meio parecida. Eu acho que eu era uma das mais velhas que tinha. Apesar que tinha 2 que eram mais velhos ainda. Mas era mais ou menos, tipo, umas 2 anos de diferença, assim. Nossa, se você era mais velha, então o pessoal era uma turma bem nova. É básico 2, né? Tipo... Normalmente era é bem novo, bem 12, 13 anos. Eu já uhum. tava quase fazendo 14, eu acho. Era alguma coisa assim. Legal. E assim, como você falou, a gente tem diferentes abordagens dentro da nossa metodologia. E aqui a gente gosta muito de trazer alguns jogos pra sala. Sim. Tem algum que você lembra bem, assim, desse início, que foi o primeiro que você
pá, que bateu? Ou que é um jogo que você sempre lembra, assim, que a gente joga? Eu acho que um que eu sempre lembrava, porque eu sempre tinha... Eu sei o que ela vai falar, eu acho. Que ela já me falou quando deu aula pra ela. Era um que tinha do Hammer, que era do martelo, que todo mundo Hammer tinha que Game. correr pra pegar, e daí tinha gente que teve uma vez, que eu acho que foi, eu não lembro se foi no teu semestre ou se foi quando eu fiz com a Dali, que caíram no chão, porque saíram correndo pra pegar, e era uma doideira. E antes da pandemia também a gente fazia muito de visitar outras salas pra fazer, então tipo, era algo bem interativo. Legal. É muito legal. Eu gosto dessa ideia de alunos irem em diferentes salas, assim. Entrevistando alunos, né? Porque no Básico 2 eu falava assim, eu quero levar vocês pra conversar com uma turma de Master 2. Eu lembro que vocês ficavam, nossa, teacher, mas porque eu falava, não. O aluno de Master 2, ele já tem mais inglês, então ele que precisa se esforçar mais pra fazer vocês entenderem. Porque o maior desafio de alguém que fala bastante é fazer uma pessoa que talvez tenha um tempinho a menos de inglês entender. Como, vamos pensar numa situação que você viajou, enfim, ou veio alguém pra cá, sabe, que você tem que manusear a língua de uma forma que a pessoa entenda. Exatamente. Então isso é muito legal. Exatamente. Quando a gente entra aqui, tipo, como teacher, você às vezes tem muito medo de dar aula pros níveis avançados. E, na verdade, eu acho, assim, no final acaba sendo mais tranquilo, porque, né, o pessoal ele já tá mais desenvolvido, fica mais fácil. Porém, você dar aula para um nível básico pode ser mais difícil, porque usando só o inglês, você tem que usar de muitas outras facetas e coisas para que o aluno possa entender. Mas até isso de conversar em sala, eu e a Aimee faz bastante isso na sexta tarde, porque eu tenho básico 1 e ela tem o básico 2. Acaba não sendo um nível, né, muito diferente, só que as entrevistas, as coisas, é bem gostoso mesmo legal de ver os alunos saindo de sala e um entrevistando o outro, é bem legal. Sim, eu lembro na turma de vocês quando eu fiz aquele jogo das direções, que vendava vocês tinham que ir guiando... Isso é legal. A gente pratica até hoje, né? A gente faz esse jogo e é bem legal, por quê? Não adianta só você ver a teoria, eu aprendi como que fala vira esquerda, vira direita. Será que se alguém pedir uma orientação pra você, você vai conseguir, se você não vivenciou aquilo, se você não teve essa experiência de... E eu tenho dificuldade de dar direção em português, imagine em inglês, meu Deus, gente do céu. Left, right. Mas tinha várias atividades, eu lembro também era muito engraçadinho, porque a gente ia lá nas turmas mais avançadas, que, sei lá, Intermaster, e a gente era básico ainda, e eram as perguntas, how are you? Daí a gente ficava muito, tipo, com vergonha de falar, só que foi algo que foi levando, hoje em dia não tem mais isso. Mas era algo que a gente ficava nervoso. E é bem isso, fala bem pausadinho, inseguro, com medo do que vai acontecer. What is your name? Era nesse... É muito legal isso que você falou sobre até você falando devagarzinho. Porque o idioma, quanto mais você pratica, melhor você fica. Mais conforto você tem pra falar. E eu gosto de falar para meus alunos assim, que é como você aprender a dirigir. Você falar inglês. Então você lembra certinho. Eu não sei dirigir. Não aprendi a falar inglês ainda. Eu consegui. Mas vamos pensar assim, você lembra perfeitamente de quando você fez as aulas, quando você estava se preparando, mas você não lembra quando você de fato aprendeu a dirigir. Você simplesmente aprendeu. Você só se lembra que todo dia você vai de carro para casa, isso e aquilo. Mas quando você para pra pensar, quando será que eu aprendi? Porque você só lembra dos momentos truculentos, só quando você estava de fato aprendendo os passinhos de bebê. Você lembra, assim, você tem... consegue se recordar ou pensar no momento que você falou, nossa, o start, tô falando. Eu acho que foi quando eu comecei, porque antes eu consegui fazer o teste de envolvimento e ir pro Básico 2, porque eu assistia muita série, só que tipo, eu assistia com a legenda em português, mas eu sempre gostei de escutar a voz verdadeira dele, então era sempre em inglês. Então eu acho que foi quando eu comecei a colocar legenda em inglês. E daí eu comecei a entender, tipo, eu tava esses dias ainda, porque às vezes a gente fica preso nisso, que tipo, só fala inglês no CNA, a gente fica preso nisso. Sim, E quando a gente sai pra fora, a gente acha que a gente não sabe. Sabe, eu ficava, hoje em dia não mais, mas eu ficava muito com isso na cabeça, que tipo, eu tinha medo de falar fora, sabe? Sim. Porque aqui dentro, beleza, é uma escola, eu tô aprendendo, então tá tudo bem errar. Daí quando as pessoas sabiam que eu tava fazendo inglês e tipo, elas perguntavam sobre, eu ficava muito receosa disso. Sim. Só que daí, quando eu comecei a assistir, assim, com legenda em inglês, e daí, tipo, no meio do filme, assim, eu pausei pra fazer alguma coisa, eu voltei e tava em inglês, eu fiquei, meu Deus, como que eu assisti metade do filme e o negócio tá em inglês? Olha que legal. É muito legal, essa sensação é muito boa. Eu peguei e falei pra minha mãe esses dias que, tipo,
eu tava assistindo, né? Eu comentei com ela que eu tava assistindo, que eu tava entendendo tudo, que, tipo, era um negócio que eu achei que eu nunca ia acontecer. Porque é totalmente outra língua, que tá bem distante, entre aspas, né? Porque tá cada vez mais perto. Mas que tá muito distante, que a gente pensa que não tá assim, tipo, pra você conversar exatamente, o nativo e tal, então, talvez não seja aquela coisa tão fácil, mas... Só que, tipo, é bizarro, porque os caras ali na série falam, é o idioma deles, e você tá entendendo o que eles estão falando. E não é, por exemplo, e até aqui na escola mesmo, no contexto da gente estar todo mundo aprendendo, às vezes a gente fala... Até uma vez acho que a gente estava discutindo isso, que às vezes falar com um nativo é muito melhor que falar com um brasileiro. Porque o brasileiro pode tentar entender o que você está tentando passar em português, né? Ele tenta te entender no português. O que você quer dizer em inglês pensando no português. Exato. E talvez falar com um nativo e pensando no contexto da série, a pessoa tá nem aí de onde você é. Ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Ele tá falando naturalmente. Naturalmente. Nossa, isso é muito bom quando os alunos, eles trazem isso. Eu fico muito feliz. Tipo, assim, às vezes nem igual você tá ali, é sério, mas eu tenho alunos, por exemplo, que chegam no básico 2, intermediário. Teacher, eu já tava escutando uma música e eu consegui entender, tipo, 3 sei lá, linhas, o refrão inteiro sozinho. É a coisa mais legal do mundo. É muito bom. É porque você tá na escola, você pensa, eles estão falando de uma forma que eu preciso entender. E quando você assiste, você fala assim, então, ninguém tá me ensinando inglês. E eu tô entendendo. E esse clique é muito bom. Você falou até que assistia com a legenda em português e o áudio em inglês. Isso é muito bom. Vou deixar alguma experiência traumática com dublagem que eu tenho, que eu sempre conto pro pessoal. Não dá. Eu assistia Lost antes. Na época da Globo, ainda quando passava. Eu lembro do avião, né? Do avião e tudo mais. E houve uma mas greve eu nunca assisti. Aconteceu uma greve de dubladores. Eu não lembro em qual temporada, se era a quarta, eu não sei. E, gente, mudou. Assim, era bizarro você ver a pessoa com uma voz diferente. Eu não consegui continuar. No final, eu continuei porque eu queria saber o final, assim, apesar dos apesares. Mas é horrível. Apesar dos apesares do final de Lost, mas... Assim, foi horrível. Mudou o personagem. A voz... Eu ouso dizer que a voz era tão importante quanto até a aparência do personagem. Aconteceu comigo em Grey's Anatomy, quando mudou a voz do Derek lá então, eu nunca assisti Grey's Anatomy dublado. Eu assistia dublado, porque quando eu comecei a assistir, foi antes do inglês. Tipo, lá também, né? Tantas temporadas, né? Então, eu acho que da 10ª pra frente que eu comecei a ver legendado. Mas antes era dublado e, tipo, a voz do Derek mudou no meio e foi horrível. Mas isso acontece. Mas por incrível que pareça, com série eu nunca tive isso, porque... Não, minto. Série, assim, a única série que eu assisti dublada era, tipo, iCarly. Essas coisinhas, assim, mais... Sei lá, mais adolescentes, né? Que a gente assistia. Porque quando eu comecei a assistir série mesmo... Qual que é a minha série favorita, Cami? Friends. Tá, isso mesmo. O que meus alunos conhecem. A prova já começou. A primeira série que eu assisti na vida, assim, foi Friends. E minha... Como que fala quando você tem vários DVDs juntos? Ainda era porque box? Box, isso. E era muito forte isso. Tipo, quando eu comecei a assistir era mais o DVD mesmo. Eu lembro que eu usava muito DVD. E daí ela ganhou um box essa minha prima, do namorado dela, e eu comecei a assistir na casa dela. E daí só dava pra assistir legendado. Na época eu acho que nem tinha dublado. Quando começou, tipo, as streamings, essas coisas, que veio Friends mais assim. Eu acho que quando passava na TV, provavelmente, porque minha prima falou que assistia na TV também. Aí eu não sei que época que era isso, porque ela é mais velha do que eu. Desculpa, Sheila. Era dublado e tal, mas nesse box não tinha. Então eu já me acostumei assim. E daí, das outras que eu segui, eu só fui assim, porque eu também sempre tive isso que você tem. Eu gosto de escutar. Sei lá, a emoção é diferente, né? Com certeza, outra pegada. E um outro exemplo traumático relacionado à série. Qual que é a minha série, assim, favorita? Game of Thrones. Game of Thrones. Antes de existir Game of Thrones, eu tinha uma outra também. Que é meio guilty pleasure, assim. Smallville. Então, Thiago adora Smallville. Eu assistia na TV também. Mas a gente começou a assistir, temos que terminar. É muito boa, Camilhão. Eu recomendo. É uma série muito boa, apesar dos apesares. Os efeitinhos ali, né? Você olha assim, o Super-Homem correu, assim. Eles falam, ele correu. E assim, eu assistia lá na TV, mas eu acabei perdendo a primeira temporada e eu gostava tanto de assistir aquilo que eu sempre que eu assisti umas 15 vezes já, a série inteira. Era uma doideira. E eu tinha todos os boxes, assim, e eu não tinha da primeira temporada. E era a única que não tinha dublagem. E aquela série, assim, eu assisti ela pelo menos umas 7 vezes dublada e o resto legendado. Eu acho que na época você assistia nem mas tinha eu tinha esse coisa negócio. de, sei lá, 7, 8 anos, não sei. E a primeira temporada não tinha dublada.
E aí eu me forcei, porque só tinha a versão que foi pra televisão. Porém, enfim, se eu não tenho um box da versão da televisão. Sim. E aí também foi um momento que eu me Quando eu me forcei a assistir série legendada foi com Smallville. Daí não parou mais. Daí eu falei, não, gostei muito mais. É muito melhor. Mas até Grace mesmo, né? Tipo, é tanta emoção ali, eu acho que legendada deve ser bem... Não, dublado, a voz da Grey é totalmente diferente da Mary Jane. Eu já escutei algumas coisinhas assim, mas eu amo assistir coisa legendada. Mas a animação, assim, eu prefiro dublado. Eu também. Tipo, sabe, filme de... Desenho mesmo. Porque você lembrou da Moana, de tanto Shrek, era do jeito... Primeira animação que me veio à cabeça. A primeira que veio foi Bob Esponja. Tipo, esses Moana, eu prefiro assistir. Acho que Moana é bem recente até, né? Mas, não sei, o Sem Floresta. Fuga das Galinhas. Tá bom, Thiago, a gente já entendeu. Você conhece o filme de animação. Você não precisava se comprovar, que só foi engraçado Moana primeiro. Mas é muito, muito legal ouvir isso, ainda mais de uma aluna que veio assim desde o início, você começar de um básico e ter noção do seu desenvolvimento. É muito legal, não é? Legal. Você vê que tá acontecendo, é verdade, né? Sim. E a gente vê também que é muito louco, porque a gente vê que é real, sabe? Que dá pra aprender, não é fácil, né? Porque é uma jornada longa até, mas que não é dolorosa, sabe? Porque assim, hoje em dia eu consigo falar, eu consigo interagir, eu consigo entender, e eu nem terminei o curso ainda, entende? Sim. Então, tipo, é algo que você vê que é natural, vai fluindo naturalmente. E de certa forma, tipo, é longo, mas às vezes até passa rápido. Pensa, semestre que vem é o seu último. É o último. Eu tenho uma outra aluna que... fala o nome dela, nada a ver, só vou falar uma coisa boa. Yasmin, ela vive... A gente saiu no feriado, ela... Teacher, eu acho que eu vou voltar pro Básico 1, quero voltar, eu tô com muita saudade do CNA. Porque ela terminou, e daí até quando ela tava pra terminar, ela falava, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu vou voltar, eu vou fazer alguma coisa só pra... Porque vira parte da rotina, você você estar aqui. A teacher não vai dizer adeus. E eu tô fazendo, desde que eu entrei, eu tô fazendo o mesmo horário. É o mesmo horário, mesma... Nossa, você nunca mudou? A Cami sempre foi das 3h30. Caralho. Sempre, eu não mudei. Então, realmente faz parte da minha rotina há 3 anos. 18, 19, 20, 21, 22... 4 anos. Eu sou de humanos. Há 4 anos faz parte da minha rotina. Somos. Então, há 4 anos faz parte da minha rotina mesmo. Então, tipo, é algo que você tem que fazer. É algo que eu sei que terça e quinta, 3h30 tem que estar aqui. E assim, a gente falou mais pelo áudio, pela parte auditiva, mas tem uma coisa que acontece lá no Avançado 1, que você já fez, que é a leitura daí. Que muita gente tem medo, ou não sabe por onde começar quando fala que quer ler um livro em inglês. E aí a gente tem, a partir do Avançado 1, a gente começa a praticar os projetos, que vocês precisam ler um livro que não é adaptado, é uma versão normal, regular, sabe? Como que foi pra você ler um livro inteiro em inglês? Você lembra do seu primeiro project? Eu acho que o primeiro que eu fiz, ele foi adaptado, que foi antes, foi no pré. Que a teacher Milena às vezes ela faz já no pré Avançado 2. Foi um conto. Mas daí o primeiro mesmo eu fiz com a Dali, se eu não me engano. Eu sou muito ruim em ordem cronológica, mas provavelmente foi com a Dali. E foi... A gente fica meio assim, né? Tipo, nossa, um livro de 100 páginas em inglês. Porque eu tenho... Não tanto, mas eu já tive muito mais o hábito da leitura em português. Então, tipo, é algo corriqueiro. E a gente não percebe que quando a gente tá lendo em português mesmo, tem umas palavras que a gente só pula, né? Que a gente vai vendo pelo contexto. E daí, quando a gente vai ler em inglês, a gente pensa que isso não vai acontecer. E daí acontece muito, porque a gente não sabe todas as palavras, nem em português, imagina em inglês. Então, tipo, é algo que é desafiador, mas, tipo, me mostrou que eu realmente sei. É a mesma coisa de assistir a série com legenda em inglês, sabe? É um passo a mais que a escola fez a gente dar, mas pra provar que a gente consegue dar esse passo a mais, sabe? Exato. Então, tipo, hoje em dia eu sei que tanto que eu tenho em mente, tipo, de comprar um livro, tipo, pra mim mesmo, em inglês, que eu quero comprar, pra eu mesmo ler em inglês, porque, tipo, agora faz parte de mim, né? Faz parte da minha rotina, querendo ou não. E a gente sabe, nada melhor do que a leitura pra trazer mais vocabulário, pra fazer a gente entender de diversos contextos, também, né? A gramática, tudo. Então, é um hábito, assim, que a escola traz não só como um objetivo de uma avaliação, é mais para que vocês peguem esse gosto pela leitura e se desenvolvam. Claro. E eu acho super gostoso. E você tá lendo o autor, eu acredito que com
sei lá, você tá sentindo 100% daquela ideia, talvez. Tradutores, não briguem comigo, mas essa é uma discussão que existe há muito tempo. Se eu leio algo traduzido, eu tô lendo o tradutor ou eu tô lendo o autor? Obviamente que existem revisões, então sempre vai estar o dedo de alguém ali nessa obra. Mas você tá se aproximando o máximo possível da forma como que ela nasceu. Sim. Então isso é... Em muitos livros em português, você vê muitos erros de português que mesmo passados e repassados ainda aparecem, e daí você, tipo... Dá meio que uma desanimada, assim. Você tá lendo o livro e daí tem um erro de português e você fica, cara, sabe? Tipo, o que eu tô lendo? Dá uma desanimada. E em inglês, tipo, é aquilo ali mesmo. Então é algo realmente... Nasceu daquela forma, Nasceu né? dali, É bem legal mesmo. Não, eu gosto muito. Então, ao todo, você já fez 4 projects. 4 projects. Quase que você e começou 3 com livros de 100 páginas. Mas o primeiro foi um conto. Você lembra os livros que você fez? Os projects? Cara, eu sou ruim de memória, mas eu sei que eu fiz 2 da Gale Forman. O último que eu fiz com a Teacher Laura foi um da Gale Forman. The best. E eu fiz o primeiro, o do meio eu não lembro. Eu não lembro de Have no idea. Não. Eu fiz 2 da Gale Forman, que era o Where She Went e não lembro o outro. Esse é a continuação daquele lá do... Não era a continuação. Achei que era. E assim, teacher, a gente tá falando assim sobre a experiência do projeto, do project, qual livro que leu, mas pode ser que tenha aluno aí do básico, do intermediário, pré-avançado, que tá falando, tá, mas o que é o project? A gente explicou com a Teacher Milena, vamos explicar de novo aqui. Cami, você explica. Do aluno, hein? Agora sim. Vamos lá, Cami. Você fica aberto a você fazer uma escolha de um livro de 100 páginas. Normalmente pedem pra ser romance, porque é uma leitura mais fácil, né? Que fantasia tem muito, igual o Lavado da Quebrada do Harry Potter, então tem muitas palavras que são diferentes, então vão ser mais difíceis. Então você escolhe um livro de até, no mínimo, 100 páginas. Isso. E você tem que apresentar o livro, fazendo slides, uma apresentação oral com slides, daí você tem que ter abertura, tem que ter o livro, daí as informações do livro, né, autor, ano de publicação, esse tipo de coisa, e as histórias. É fazer um resumo, que tem que ter o final, né? Alguns podem deixar em aberto, mas tem que ser explicadinho. E você vai contando a história do seu livro. Exato. Perfeito. E normalmente no final, né, do semestre. Isso no final do semestre. E é uma forma de os alunos incentivar a leitura. Também, olha que coisa importante, eles têm ali... Gente do céu! Estão contando. Eu já fiz umas 3 vezes, mas não... Pelo menos eu tenho uma parceira hoje, eu não tô sozinha. E também, a gente faz o mínimo, eu esqueci o mínimo de tempo, é 7? Isso, em torno de 7, 10, 12 minutos. O mínimo ali a gente pensa ali uns 7 minutos, porque você vai ter que explicar um livro ali de pelo menos 100 páginas. E no máximo a gente dá uns 12 minutos, assim, porque como tem a turma, todo mundo apresentar, não dá, às vezes, pra você ficar 1 hora falando como eu gostaria nos meus projects, fazendo uma palestrinha. Mas você pensar que você tem que resumir. Então, além de você ler a ideia, você tem que pegar bem o contexto, como você vai trazer ela, porque você não vai conseguir contar tudo. E, assim, a gente busca slides que eles usam para apresentar com bastante imagem, né? Então, assim, não é uma coisa que os alunos fazem um textão e jogam ali na tela, né? Vocês veem a imagem, através daquela imagem, vai falando. É uma coisa, eu acho, um project, uma ideia muito boa. E usa a imaginação também do livro, porque se não tem o filme, você tem que ir atrás de imagens que se parecem com o personagem, então mexe com bastante coisa. Exato, quando eu fui aluna aqui... um livro eu tinha filme e os outros 2 não tinha. Então eu tive que ser bem... Ai, gente, o Maurício, você me desconcentra. O Maurício às vezes quer passar umas mensagens pra gente aqui da produção. Se inscreve! Tá, ele quer... Pessoal, se inscreve no canal, não deixem de se inscrever. Tá todo mundo assim, o que está acontecendo? Alguém falou algo errado? Aí eu tava pensando que era um processo. Bastidores, pessoal, bastidores. Mas é muito legal. É mais difícil quando não tem o filme. E eu vou aproveitar, foca bem aqui, põe bem aquela câmera na minha cara que eu vou mandar uma mensagem. Se você é aluno e acha que você pode só assistir o filme e vir apresentar, a gente sabe que você não leu. A gente sabe. A gente sempre sabe. Quem já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, quando ele assistiu O Homem Invisível e o livro era totalmente... Esse episódio é ótimo! Vocês estão apresentando O Homem Invisível da forma errada, se vocês estão assistindo o filme. A gente sempre sabe. Então leia o seu book, porque é importante pra você também. E um outro detalhe também, não só pela leitura, mas
Porque ele substitui uma das nossas um teste oral, né? Tem o primeiro, que é uma interação que a gente faz, né, com 2 alunos. E no segundo, então, a gente faz o projeto, porque é parte oral também. Vamos pensar em situação de trabalho. Você tem que estar apto a falar inglês por um tempo um pouquinho maior, mais prolongado. Vamos pensar, você tem que apresentar um relatório, sei lá, alguma coisa. Você tem que fazer uma apresentação, defender, argumentar, e sabe? às vezes nem explicar. só isso, explicar algo. Você no seu local de trabalho ali, né? Você vai ter que fazer uma explicação um pouco mais longa. Você consegue manter ali o seu inglês e dar detalhes, até porque o livro traz isso, né? A gente aprender palavras novas, é vocabulário, são detalhes, como expressões, gírias. Sim. Nossa, muita coisa a gente só pega através da leitura, né? Não, muito vocabulário só aparece lá. É a situação oportuna para aparecer, né? Então Sim. É muito legal, muito legal. Muito legal. Cami. Eu esqueci o que eu ia perguntar, Ai, que droga, eu tava com a pergunta o tempo todo aqui na minha cabeça. Agora a edição coloca aquele fundo cinza enquanto ela tá dançando. Eu vou usar a organização do Thiago pra... a gente vai compartilhar com vocês a organização do Thiago aqui, pra essa entrevista. Olha como ele dividiu tudo. Oi, Cami. Depois foi? Por que Cami? E o final eu não escrevi, mas é obrigado, Cami. É assim que o Thiago dividiu a pauta do pod hoje. A gente falou bastante do inglês. Você já tem uma noção assim do que você quer fazer? Você tá no último ano da escola já, né? Tá no último ano, tá pra terminar. Você já decidiu o que você... Eu quero fazer direito. Fancy. Law. Muito bom. School. Então acho que... É porque, né, o direito... Eu bem leiga, mas eu sei que tem várias áreas. Não vou falar muito porque eu não sei. Minha irmã, que é do direito, Brunão, nos perdoe caso a gente fale algo errado. Com certeza deve ter alguma área que o inglês pode ser... Com certeza, direito internacional, né? Eu tenho um aluno que, nossa, ele veio pro CNE só por causa disso, porque na área dele ele é muito... O inglês. E a literatura não técnica, sabe? Mas você vai achar muitos artigos, você vai aprender muita coisa. Nossa, sabe? Né? Essa parte vai ser muito aberta pra você, né? Vai te ajudar bastante. Tanto que uma série que eu tô assistindo é Suits, por causa dessa parte eu tô assistindo em inglês. Tem bastante vocabulário. Porque é muito vocabulário de questão do júri, esse tipo de coisa, Sim. de argumentação. É muito vocabulário bem diferente, assim. Que nem em português a gente sabe direito, porque não é algo que faz parte do dia a dia, né? Não é um vocabulário do dia a dia, é algo mais formal. Então e o direito, ele é mais difícil, né? Tipo assim, a minha irmã... Você tem que falar mais bonitinho, né? Ela faz, e às vezes ela vem contar umas coisas pra gente. Realmente eu falo, olha, quando eu falo inglês com você não entende. Quando você fala direito comigo, eu não entendo nada. Porque às vezes na frase a gente realmente, né? Um vocabulário, assim, que é totalmente diferente. Mas acho que vai ser muito bom. E não só... pela carreira que você escolher, mas eu acho que a ideia de sair do colégio já falando inglês é uma coisa... É muito outra pegada. Surreal, né? Exatamente. Tipo, pra você fazer estágio, nossa, vai ser uma... É o que eu sempre falo pros meus alunos, assim, que entram, assim, mais novinhos. Tipo, gente, aproveita essa oportunidade, porque você sair, tipo, da escola já dominando o inglês... Hoje é um divisor de águas, né? Totalmente. Realmente. Meu padrasto, ele é o maior influenciador de eu ter entrado no CNA. O Thiago conhece bem. Sérgio. Um beijo, Sérgio. Ele conhece bem. Ele é o maior influenciador, o maior apoiador. E ele sempre fala que o inglês hoje é como se fosse uma faculdade. É mais que uma faculdade. Então, tipo, na hora de conseguir um emprego ou qualquer coisa do tipo, é algo... Sim, é um divisor de águas. Talvez um tempo atrás era um diferencial... Hoje já é uma necessidade. Então, nossa, ter isso... Agora sua mãe vai vir estudar com a gente, né? Ei, mãe da Cam! Agora ele tá querendo voltar, né? Que ele deu uma parada por causa dos negócios. Agora ele tá querendo voltar e trazer ela junto. Isso aí, vamos os dois estudar inglês. Para os dois aprenderem também. Porque eu falei, um dia eu vou sair de casa, vocês vão viajar sozinhos. E aí, o que vocês vão fazer, né? Exato. Porque eles gostam de viajar bastante. Eu falei, vocês vão ter que aprender. Vocês vão ter que aprender. Lógico. E, assim, lógico, você ir pra fora, sabendo, dominando bem, mais ou menos, é uma experiência boa, mas, gente, você ir tranquilamente, sabendo falar isso, comunicar... A gente foi em 2019, em janeiro, assim, eu sabia, tipo, o básico do básico ainda. Eu tinha acabado de terminar o básico 2. Vocês foram pra onde? A gente foi pra Disney, a gente foi pra Orlando. Porque foi, em 2019 eu fiz... Não, a gente foi pra... Em 2020, eu sou muito ruim com data.
2020, que foi 2020 que eu fiz 15 anos. A gente foi em janeiro. Só que, tipo assim, eu tava com inglês aqui do CNA e daí a gente foi pra lá, eu achando que tava arrasando, né? Tava no pré-2, eu acho, achando que sabia tudo. Não, pré-2 não, tá. Sou ruim com data, sou ruim cronologicamente. Mas tava nos primeiros ainda. Eu tava no Inter 1. Inter 1, acho, talvez. Ah, Inter 1, porque pela data... Inter 1. Que, tipo, você tá ali começando, mas você aí não domina ainda, muito né? questão de vocabulário, ainda tá no Senão processo tem de aquisição, o gingadão né? assim. Você sabe o pausadamente ainda, né? Você tá na fase do pausadamente, indo pro mais rápido. E daí a gente foi pra lá, meu padrasto sabe o portunhol, né? O espanhol meio portuguesado ali. E minha mãe crente que eu sabia inglês. Que eu Tava todo mundo dependendo de você. Nossa, e cara, foi uma pressão porque, tipo, eu não sabia direito. Hoje em dia eu acho que, obviamente, se eu fosse hoje, eu saberia muito mais, entenderia muito mais. Só que é o negócio do nativo, né? O nativo, ele fala... Aí é a língua dele, entendeu? É igual os listening do Master 1, pelo amor de Deus, que é aqui. O listening do Master 1 é aquilo lá, tipo... Vai. E daí o cara, a moça lá, a atendente, tava, tipo, oferecendo a bebida e eu fiquei, tipo... What? E daí ela teve que fazer mímica pra explicar, mas Sim. deu tudo certo. É igual aquele vídeo do cara que ele tá com a família dele, tá bem no Deitei, pai deitou. drive-thru, né? Que ele tá dele, o papai vai pedir que isso aqui, eu quero um lanche, e eu quero batatinha, e ele fala, daí na hora de sair, ele sai com 3 cafés gelados, né? Tipo, você tá lá. E faz parte, né? Vamos pensar, Cami, no Inter 1. Putz, será que eu ia falar, ia conseguir? Se eu fosse traduzir, você ia falar, me dá água. Mas você vai conseguir água. Exato, você consegue ali. A gente conseguiu desenrolar, mas que foi... Mas não vai tranquilamente, né? Foi realmente o que fez eu ver que eu realmente precisava. Porque, tipo, quando eu entrei, era bem mais por influência dos meus pais. Tipo, eu sei que eu continuei por eu querer. Porque, tipo, eles deixaram aberto, né? Se eu ia continuar. Sim. Era algo que eles queriam muito, porque é algo muito importante. Mas eu continuei, eu cheguei lá, foi um choque de realidade, né? Você vê, tipo, caraca, eu vou pra outro país, eu não sei nada, eu não... Tipo, sabia, mas eu não sabia utilizar. E outra, que eu acho que também, quando você ainda tá num nível, assim, que você tinha entrado ali no intermediário, você, às vezes, a gente não tem toda essa sagacidade que a gente tem quando a gente já aprendeu, né? Então agora você vai. Foi. Tanto que por causa das séries e tudo, tipo, o meu melhor sempre foi o listening e eu sempre fui o listening. Era o listening, eu sabia, tipo, ele tava falando comigo e eu entendia tudo que ele tava falando. Mas na hora do speaking, de organizar as palavras, organizar as ideias, então, tipo, foi algo que eu fui aprendendo ao longo e ali eu não sabia direito ainda. Sim. Então foi realmente um choque de realidade. Mas foi bom, porque te deu uma... Porque, por exemplo, com a sua idade que você entrou ali, é comum, às vezes, ser uma influência maior dos pais. Sim. E como aqui é uma escola incrível, daí primeiras vezes o aluno entra, tipo, Aí a gente vem e conquista o coração de vocês. Acho que eu até lembro quando você foi. Eu falei, Cami, é a trindade do iniciante no idioma. Você vai ter que saber falar sorry, please, excuse me. Excuse me porque você vai ter que chegar assim, educadamente. Sorry porque você vai falar alguma coisa errada, né? E please porque você vai precisar de ajuda, né? E o thank you, pra sair legal pra se precisar de novo da pessoa lá. E você foi pra lá, qual que foi a coisa que você mais gostou da sua viagem? Eu acho que foi os parques, né? Porque eu tinha um sonho, desde criancinha, Disney, Sim. foi os parques, com certeza. Tipo, conhecer lá... Eu chorei, eu já tinha 15 anos na cara, quase 15, tinha 14. Tinha 14 anos na cara, eu chorei lá com a apresentação da Elsa no castelo. Lá. Igual criancinha, chorei. Eu vou contar um segredo aqui, mas o Maurício também chorou quando foi. Que o Maurício gosta de uma Disney, que é uma doideira. Mas eu ainda não tive essa experiência, mas, nossa, é que eu já choro por nada, né? Eu, com certeza, vou chorar muito. Imagina abraçando o Mickey. Você é um espetáculo, é uma parada surreal, né? É surreal, é um sonho, né? É fora do normal, é muito lindo. Muito legal. E dessa viagem, você lembra algum momento engraçado? Que seu, da sua mãe ou do seu padrasto? Eu lembro, teve 2 momentos. Esse que eu comentei da moça oferecendo a bebida, que a gente tava no restaurante lá. E assim que a gente chegou, o caso que a gente entrou no quarto, assim...
e não tinha... E a gente pediu 3 camas, né? E só tinha 2. Tipo, só tinha de casal deles. Uhum. E daí a gente ficou, meu Deus, como que a gente vai lá reclamar pra moça que tá faltando uma cama? Eu sabia como que era bad, né? Eu já sabia disso aí. Só que tinha... Meu padrasto, como ele sabe um pouco de espanhol. Então ele que tava comandando tudo, né? Porque eu tinha 14 anos. Como que você vai mandar uma menina de 14 anos lá falar com a recepção? Sim. Então ele tava comandando tudo. E daí a moça teve que ir lá no quarto pra explicar pra gente que, tipo, a cama era, tipo, um armário, assim, que você tinha que abrir e ela baixava, assim. E vocês... A tipo, gente fala, one bed! Faltou one bed, faltou. It's too bad! E chegou lá, tava lá. E daí a gente já chegou no pé e já chegou, tipo... Tá. Mas é que daí é uma parada que é muito de cultura, que você vê, né? Que aqui é difícil. A gente ir num hotel pedir 2 camas, vai sair alguma coisa. Já Não tá lá as 2 não camas. é comum da nossa experiência, gente. É muito deles. Tem muito isso, acho que quando a gente vê nas séries, quando, sei lá, o personagem se muda pro apartamento, daí vai um toquinho de apartamento. E daí tem tudo empilhado. Exato, daí puxa a cama, daí sai a cama, vem um sofá. E, tipo, é uma coisa bem cultural, né? É muito legal. É muito doido, muito doido. Mas eu acho que de papo é isso, mas antes, só falta um semestre pra você terminar, né, Cami? Você já tá quase acabando, mais o semestre que vem, né? Então ali até julho, e daí você vai fazer a prova, você vai ter... Fazer Cambridge. Vai fazer Cambridge. Ela decidiu qual... ainda não. Ainda não teve esse papo. Não, você vai decidir ainda seu... Será língua skill? E o que você sente, assim, agora pra encerrar o nosso papo? Porque a gente tem mais uma parte aqui que eu vou deitar aqui. O que você sente, assim, agora que você tá acabando, pensando na sua jornada do inglês, assim? Cara, é um negócio que a gente vê como a escola realmente influencia nisso, né? Porque a gente... É um momento que eu venho aqui pra estudar, mas que eu saio da rotina, querendo ou não. Tá na minha rotina já, mas é um momento que, tipo... Eu sei que não vai ser algo, aquela coisa, aquele método, tipo, maçante, sabe? Que vai ser livro, quadro, livro, quadro, livro, quadro. Tanto que o quadro é raramente usado, é só pra mostrar como que se escreve alguma palavra que é mais difícil. Sim. Então, tipo, é algo que hoje eu vejo que a escolha da escola e ter feito, tipo, eu realmente ter me esforçado, realmente querer isso, sabe? Porque não adianta você vir fazer o inglês por fazer, tipo... ser algo que você faça, tipo, deixe largado, porque tudo na vida você tem que se esforçar pra você fazer bem. Então, acho que, tipo, a escolha da escola e mais o meu esforço, né, porque eu tenho que me prestigiar também. Sim, com certeza, com certeza. E mais o meu esforço individual também ajudou muito com isso. E, tipo, os teachers, os 2 já foram meus teachers, então, tipo, é algo que ajudou muito. Tipo, vocês são muito legais, o método é legal, então, tipo, tudo conseguiu ser mais fácil, sabe? Então, eu acho que acabando realmente é triste. Eu ainda tenho mais um semestre, mais 6 meses ainda. Dá pra aproveitar mais um pouco. Não tô tanto pensando nisso, tô mais pensando no despedido do colégio, que tipo é esse ano já. É verdade, é uma grande mudança. É uma grande mudança. O inglês vai me acompanhar um pouquinho mais. Então, mas é algo realmente bizarro pensar que passou tipo 4 anos e tipo, foi muito rápido. Eu disse que é um processo longo, porque são vários livros, esse tipo de coisa. Mas, tipo, em tempo mesmo, você não vê passando. Foram 4 anos. Tipo, 4 anos é muita coisa. E são 2 eleições, 2 copas. E, tipo, sabe? Uma faculdade, dependendo a sua um pouquinho mais, que você quer, mas... E parece que foi um semestre só que passou, né? Parece que foi um semestre só. É muito... E esse negócio, tipo, de ter tido... Eu tive uns 4 teachers, 5. Não sei contar também. Mas foi... Tipo, essa variedade de teachers e ver que, tipo, mesmo assim, não foi algo que foi difícil, sabe? Tipo, mudar. Porque na escola, por exemplo, tipo, você sempre tem esse medo de você trocar de professor, você trocar de método, trocar de... Sabe, não conseguir se adaptar fácil. Sim. E no CNA não teve isso. Você, mesmo trocando teachers, às vezes tendo um método diferente de explicar esse tipo de coisa, mas você consegue se adaptar muito fácil. Sim. A cada um deles. Então, tipo... porque a ideia que a gente faz, alguns alunos ficam, mas trocar o teacher, porque principalmente quando você, no começo, né? Quando entra aí no básico, o aluno se apega ao professor. Mas é que a gente aprende da mesma forma, a gente é treinado ali da mesma forma, mas cada um tem o seu jeitinho. Mas a ideia é isso mesmo, que vocês tenham experiências com jeitinhos diferentes, né? Com talvez um conhecimento a mais em determinado assunto que vai, né?
trazer ali. Então, muito, muito bom ouvir você falando isso. Muito linda. Palmas pra cá. Palmas pra cá, pessoal. Muito maravilhosa, muito maravilhosa. Não vamos ficar em clima de despedida, porque como você falou, você tem mais um semestre. Aí quando você estiver acabando, você volta aqui pro pod pra gente chorar, né? Aí ter toda essa depressão acontecendo com felicidade, porque se formar também é muito bom. E desejar pra você muita boa sorte aí, porque agora você vai estar entrando aí num caminho da vida adulta, faculdade, terminar o colégio. Minha ansiedade já tá aqui, ó. Começa a falar de faculdade, vestibular, colégio. Já começa a dar um nervoso, né? Mas vai dar tudo certo. E, gente, primeiro, muito obrigada pela câmera, porque agora a gente agora vai chegou no último tópico, obrigada, Cami. Obrigada, exato. Um bom planejamento é tudo, né? Exato. Palmas pro Thiago também, que hoje ele arrasou muito. Foi ele que agora bateu foi eu que ali. bati. Mas a gente vai fazer um encerramentinho ali depois, mas de verdade, Camila, muito obrigada por ter participado. Muito, muito obrigada mesmo. Seu muito especial amor. você aqui. Perfeita, falou umas palavras dele que eu falei, nossa, corriqueiro. Oh my God! Que chique. E, gente, antes de encerrar, como com a Teacher Aimee, a gente fez um joguinho, eu e a Teacher Aimee no último pod. E a gente vai encerrar fazendo um também, porque a gente não é só papo sério não aqui, a gente é... Papo descontraído. Uau! Brincalhões. E a gente vai... Você explica a brincadeira hoje, Thiago. Ui! A brincadeira... Olha! Quase derrubei a mesa. Como se não bastasse bater no microfone, agora é na mesa. Oh my God! O jogo é o COS. Um ótimo jogo. Como que funciona? Você tem que falar, e falando das palavras, sempre conectadas com o que a última pessoa falou. E a regra é simples, não pode falar nenhuma palavra que comece com C ou com S. Por exemplo, se eu falei livro, você tem que ir conectando com o que... Obviamente que você vai transitando por vários tópicos diferentes, né? Sim. Então, mas só não pode... Você não pode falar uma palavra que comece com C ou S, e se você sair do... E sem sair do tema ali. Tipo, um exemplo aqui, se eu falar quarto. Cama. Já errei. Essa é a regra, entendeu? Eu tinha essa palavra especial pra vocês. Eu fiz um exemplo do que não fazer, agora a gente vai começar a jogar. Exato. E daí, o Maurício, por pressão minha, disse que quem ganhar vai ganhar um seio de valsa ali da Belly. Outra coisa, além de ter um ótimo curso, a gente tem uma cantina legal aqui na escola. Venha conferir. Os bolos de pote. O bolo de pote delícia. é muito bom. Você começa. Então eu vou começar. Vai lá. Cami, agora você quer continuar pelo mesmo tópico? Muda de tópico. Então vamos lá. Casa, brincadeira. Né? Então vamos lá. Meia. Pé. Unha. Unha me lembra Joanete. Joanete me lembra velha. Desculpa. Velha me lembra vassoura? Nossa, porque te lembra bruxa? Eu conto. É que minha avó, ela é hoje... sim. E usa vassoura. Meu Deus. Não, é que minha avó, tadinha agora, ela já tá camadinha, bem mais idosinha. Mas quando ela era um pouquinho melhor, ela tinha um pouquinho mais nova, não tão velha. É cada vez pior mais. Ela tinha um costume, ela morou um tempo no mesmo terreno ali que a gente, que meus pais moravam. E daí ela tinha um costume que ela varria o terreno pra ficar escutando as fofocas dos outros. E daí por isso que eu lembrei, velho. Lembrou a vassoura, viu? Já que ela fazia isso. Dava qualquer coisinha ali no bairro, alguma coisa, ela tava com a vassoura lá fora, quase na rua já. Varrendo o asfalto. Varrendo o asfalto pra escutar uma fofoquinha. Mas eu falei vassoura. Então vamos lá. Agora de vassoura? Lembra... Vassoura me lembra poeira. Poeira me lembra empoeirado. Empoeirado me lembra espanador. Espanador me lembra limpeza. Limpeza me lembra produto de limpeza. Produto de limpeza. Opa! Limpeza me lembra... Ai, meu Deus, eu consigo pensar com o seu com essa. Produto de limpeza me lembra... Que boa! Patrocine aqui, por favor. Que aí depois o Maurício corta se não puder falar. Tá bom, então Faz um pi. Essa marca me lembra água sanitária.
Água sanitária me lembra água. Desculpa. Água me lembra mar. Ai, meu Deus, a gente tá muito bom. Nossa, mar me lembra peixe. Peixe me lembra tubarão. Tubarão me lembra... Ai, nossa, quase falei uma coisa que começa. Tubarão me lembra barco. Barco me lembra pesca. Pesca me lembra vara. Vara me lembra minhoca. Ah, minhoca me lembra terra. Terra me lembra adubo. Adubo me lembra... Começa com C essa palavra que você tá Adubo me lembra plantinhas. Ah, a planta me lembra natureza. Natureza me lembra árvore. Árvore me lembra galhos. Ah. English now, please. Oh my English, Oh my okay. So you start, Cami. Now another in English. Ok. Podcast. 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 Listen. God. Listen. Listen. Audio. Áudio me lembra... Remember me. Music. Music reminds me of Justin Bieber. Oh, Justin Bieber. Baby. Baby. Remember. Reminds me... A mom? Mom. Father. Father. Uncle. Oh my God. Uncle. Brother. Mm, You know. brother. Reminds me annoying. Yes. Annoying. Reminds me wife. I'm joking. Que Not mine. Not afrontosa. mine. Okay. Wife. Reminds me wedding. Wedding dress. Dress. Bride. Bride remembers me. Reminds me. I don't know. Bride. Do the counting. Oh, Porque toda vez que é eu, você começa a contar. Bride. I don't know. I Four. lost. Oh, without C or S. But it was very good. Yeah. Yes. Nossa, a gente foi ali. Foi ótimo, olha. Muito bem, muito A bem. Cami deu aquela erradinha no começo só pra mostrar exemplo, que depois tocou ali lindamente. Você vê? Essa menina aí é um tesouro. Gente, mas é isso. Cami, muito obrigada pela sua participação. Galerinha que tá assistindo a gente, muito obrigada também. Que vai assistir. Ai, eu sempre esqueço que a gente vai estar falando meio pro future. Mas se você falar tá assistindo, no momento elas estarão assistindo. Exato, isso mesmo. Então não esquece de se inscrever, de curtir lá o vídeo, deixar seu comentário do que você gostou. A Cami já tem namorado, então meninos, fiquem, não quero nenhum comentário pedindo o número dessa gatinha que a gente não vai passar. Contenham-se. Comentem também qual temas vocês gostariam de ver a gente discutindo aqui. Se você é aluno, relembrando mais uma vez, esse espaço é pra você. Assim como a Cami veio hoje compartilhar um pouco da história dela, você também pode vir. Então entre em contato com a gente. Mais Isso, alguma manda uma mensagem? mensagem, fala com a gente. Exato. Será muito bem-vindo. Siga no Instagram. Exato. Deixa o seu like. Não, se inscreve. É que vai ser Deixa o seu difícil ele like. colocar alguma coisa. Se inscreve tipo, aqui nesse botãozinho aqui, ó, que tá aqui agora, e deixa o seu like. Mas vai estar assim? Você sabe o jeito que você vai estar no vídeo? Vai estar aqui, ó. Assim. Bem aqui. Será? O Maurício faz a mágica. Ah, ok. He does the magic. Mas é isso. Muito obrigada, Cami. Muito de nada. Um beijo pra vocês e um beijo pra obrigado. todo mundo. Bye, bye. Tchau, tchau, gente.